Connosco em estúdio para Câmara do Porto, João Batista do Sporting e Rui Bahia do Benfica. Depois do interregno de 3 semanas, estamos de volta para perceber a situação atual do futebol português, em particular dos três grandes. E comecemos pelo Benfica, que a contar para a Taça de Portugal venceu o Atlético por 2-0, para a Liga dos Campeões venceu tanto o Nápoles como o Ajax, também por 2-0, e para a Liga venceu fora o Nacional da Madeira por 2-1, recebeu e empatou com o Sporting a uma bola e visitou e goleou o Moreirense por 4-0. Rui, um comentáriozinho muito rápido quanto a este estado atual do Benfica, e se quiseres precisar de algum jogo também estarás à vontade, e gostava também de perceber com que impressão ficaste agora desta situação do Benfica na Champions. Ora então, muito boa noite, cumprimentar aqui os meus colegas de painel e o Pedro e os nossos ouvintes. Isto lá do Atlético para a Taça de Portugal, isso já tínhamos falado, acho eu. Acho que já muito lá atrás, mas é um jogo sem história. É um jogo da Taça de Portugal com o Atlético, equipa do Campeonato de Portugal. Portanto, foi uma vitória que, numa primeira parte, muito má, mas que depois a segunda parte veio ao de cima a mais-valia da equipa do Benfica, como foi do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Em relação ao jogo seguinte, que foi o jogo da Europa, da Liga dos Campeões em Amsterdão, com o Ajax, pronto, foi realmente a primeira vitória do Benfica. Estavam em disputa duas equipas ainda com 0 pontos. O Benfica marca cedo e o Benfica praticamente controlou o jogo, porque o Ajax, e vendo o jogo e analisando o jogo, o Ajax é uma equipa muito fraca. O Ajax é uma equipa fraca, era uma equipa que dominava, tinha o controle de bola, mas não oferecia perigo, não criava oportunidades. E o Benfica foi durante a segunda parte controlando o jogo e acabou por marcar o segundo golo, que dá uma vitória de 2-0 ao Benfica, aos primeiros 3 pontos na Liga dos Campeões, e face aquilo que eu já disse, à equipa do Ajax e a produção que o Benfica, pronto, por ter marcado 2 golos, é uma vitória justa e sem contestação. E abriu aqui um pouco a esperança do Benfica poder... Ali ainda não, abriu a esperança com 3 pontos, ainda não havia reticência. Eram os primeiros 3 pontos, vamos ver como é que as coisas seriam desenrolar. Continuamos na Liga dos Campeões? Força. Depois vinha o jogo em casa com o Nápoles, um jogo que se antevia ao Nápoles à data campeão, não é? O primeiro campeão de Itália, na data primeiro classificado de Itália, e é sempre um jogo complicado com as equipas italianas, mas o Benfica nesse jogo acabou por entrar bem. O Benfica entra bem a jogar. O Nápoles ali muito maniatado durante toda a primeira parte, sem desenvolver grande futebol, e o Rios marca aos 20 minutos o primeiro golo, em que o Benfica tem o domínio da primeira parte, com as oportunidades de golo. O Nápoles não teve uma oportunidade de golo na primeira parte, e na segunda começa logo praticamente a segunda parte com um golo do Leandro Barreiro, que encontramos agora aqui uns novos finalizadores, o Leandro Barreiro, e o Nápoles aqui foi um bocadinho mais afoito. Na segunda parte teria que estar a perder por 2-0, mas o Benfica era daqueles jogos em que, às vezes, ao contrário do que já aqui falámos sobre o Benfica, é daqueles jogos que se via que o Nápoles não tinha capacidade para marcar o golo. Portanto, foi a segunda vitória do Benfica, tem neste momento 6 pontos, e resta-lhe pela frente uma Juventus na Itália, e depois um Real Madrid. Agora, é muito difícil, eu continuo a dizer que é muito difícil. O Benfica neste momento tem menos 1 ponto do que as 3 últimas equipas. Ainda há 2 jogos para realizar. Claro. No mínimo dos mínimos tem que fazer 4 pontos. Isto equivale a dizer terá que ganhar à Juventus.
A Juventus efetivamente também não está a fazer um grande campeonato, a equipa não está muito bem oleada. O Real Madrid também está... Mas o Real Madrid é claro sempre o Real Madrid, e sabemos como é que é aqueles extremos, aquele Mbappé, aquele Vinícius, o Rodrigo a entrar pelas aulas com muita velocidade. Portanto, é o último jogo, tudo depende do que é que o Real Madrid já tem feito ou o que é que ainda poderá fazer, mas este que vem com a Juventus será o jogo crucial. Portanto, vamos aguardar por esse jogo. Também estamos a falar daqui a um mês, em mais um bocadinho, 21 de janeiro. Portanto, até lá já poderão vir alguns reforços. Já o Benfica está numa fase muito boa. Já o Benfica já o Mourinho é a grande estrela. Telmo, segundo já dizem, já vêm 4 ou 5 ao meio equipa. Portanto, vamos aguardar por exatamente, o Real Madrid que se cuida. João, relativamente a este Benfica, se calhar eu te perguntava-te um pouco, para seres um pouco mais concreto relativo ao jogo com o Sporting, que foi empate a uma bola. O que é que tens a dizer quanto a esse jogo? E já agora também a probabilidade das aspirações do Benfica a passar à próxima fase da Liga dos Campeões. Sim, boa noite a todos. Bom, o Benfica, vamos dizê-lo assim, parece, de modo geral, que está um bocadinho melhor. Eu às vezes percebo ali um bocadinho dessa melhoria, outras vezes nem por isso. Percebe-se um discurso do treinador um bocado, parece-me a mim, um bocado a puxar a pôr toda a gente, comunicação social, por tudo. E ele tentou, bem, para mim é assim, ele tentou motivar aquela equipa, e isso normalmente acontece nos primeiros jogos, e ele efetivamente não conseguiu. Parece-me a mim que depois ele começou a optar pela tática de apanhar várias frases dos jornalistas, picar os jornalistas de uma certa maneira, para os jornalistas também o picarem a ele, para ele criar aquela revolta do balneário. E parece-me a mim que conseguiu por aquela já velha tática do Mourinho, que eu lembro na altura que ele punha foi ele o pioneiro dessas coisas, que punha os recortes dos jornais, e ele parece-me que voltou um bocadinho a isso. Não estou a conseguir fazer nada desta equipa, vamos tentar picá-los desta maneira. Eu consegui um bocadinho. No Ajax é um jogo que o Benfica tem a sorte do jogo, claro, porque marca muito cedo, e o Ajax também estava uma equipa sobre brasas, tal e qual como o Benfica, a primeira equipa a marcar ia dar uma machadada muito forte na outra, e foi o que aconteceu. O Ajax depois, a partir daí, nunca mais se encontrou, e depois o Benfica, se há uma coisa, se eu gosto da equipa do Mourinho a jogar, não gosto, mas se há uma coisa que a equipa do Mourinho faz bem, as equipas normalmente é apanharem-se a ganhar e depois defender e gerir o jogo. Portanto, conseguiram fazer isto no Ajax, depois conseguiram fazer isso com o Nápoles. O Nápoles é uma boa equipa, ninguém pode estar. Aliás, o Sporting já jogou contra ele, já perdeu. O Nápoles estava um bocadinho desfalcado neste jogo, e o Benfica faz um bom jogo. A mim não me parece que o Benfica tenha feito um jogo assim tão extraordinário como a gente aí ouve. Parece que ganharam ao Paris Saint-Germain do ano passado. O Nápoles é uma equipa boa. O Sporting não pontua em Nápoles, Rui. A diferença do jogo do Benfica para o Sporting, embora o Sporting tenha sido fora, é que o guarda-redes do Nápoles faz contra o Sporting 2 ou 3 defesas daquelas quase impossíveis, e contra o Benfica sofre 2 golos, que os dois podia ter feito um bocadinho mais. E também podia ter sofrido mais. Ainda podia ter sofrido mais, por isso precisamente. Então não é do guarda-redes. Não, mas os 2 golos, o que eu estou a dizer é que os 2 golos, enquanto no jogo do Sporting, lá... Está bem, é lá em casa do Nápoles. Lá em casa, pronto. Mas o Nápoles é hoje em dia uma equipa, parece-me a mim, aliás, como o Juventus irá ser, parece-me a mim que as equipas do futebol italiano, hoje em dia, num bom jogo das equipas portuguesas, a gente consegue empatar ou discutir o jogo ou ganhar. O italiano neste momento não tem uma equipa que se diga que pronto. Sim, é daquelas que é para perder, não é? É daquelas que vai-se perder. Qualquer uma delas, vê-se o Inter, a rotatividade do Milão ainda agora também perdeu, e em primeiro agora já não vai. Sim, portanto, não há nenhuma equipa. É um futebol que não está muito vivo. Tem depois o futebol aquela, italiano. normalmente no final corre sempre bem, porque tem aquela coisa de Itália que já vem há muito tempo, têm sorte ou defendem bem, marcam sempre nos momentos certos, pronto, tem aquela coisa. Depois, relativamente aqui ao jogo, nomeadamente do Sporting, presumo que depois vamos ao Moreirense só a seguir, não é? Para o Rui ser o primeiro a falar do Moreirense. É melhor ir pela Liga dos Campeões, ou não?
Acaba-se Não, tudo. o Pedro é que para falar Pronto, do então se calhar Sporting. vamos à Liga dos Campeões. Eu vou acaba. rodar com o Telmo. Relativamente ao Benfica, parece-me que continua a ser complicado, mas eu não vejo a coisa completamente impossível. Precisamente porque o que acabámos de dizer, a Juventus é uma equipa. Foi o que eu disse. É uma equipa que está ao alcance do futebol português hoje em dia. O Sporting empatou lá 1-1 e podia, se tivesse ganho, não era nenhum escândalo. O Real Madrid é uma equipa que tem vindo a está mal, tem vindo a piorar cada jogo, mas também acredito que daqui a um mês já estará a coisa resolvida, ou este treinador começa efetivamente a pôr a equipa a jogar, ou então põe outro, e depois esta equipa é sempre difícil, até porque o Real Madrid, se precisar de pontos para subir na classificação, também sabemos que normalmente eles conseguem, não dá uma forma, não é? Telmo. Bom, relativamente ao Benfica, é evidente que era um jogo muito importante para o Benfica, embora não fosse disputado no Estádio da Luz, era disputado no campo do Ajax. O Benfica marcou cedo, e ao marcar cedo também se verificou que o Ajax não teve poder de resposta e de contrariar, estando a perder e estando também na competição com 0 pontos até ao momento, também não teve uma reação que pusesse em causa a consistência do Benfica. E foi essencialmente isto, e pronto, marcou cedo, e depois por volta dos minuto 80 marcou o segundo golo, e acabou por... Até já foi ao 90, acho eu. Foi aos 80, 90, exatamente. Exato. Já foi mesmo a acabar, e foi uma vitória justa do Benfica. Eu previa com toda a sinceridade um jogo mais equilibrado, e que o Ajax efetivamente fosse uma equipa com um futebol mais acutilante e que tivesse maior capacidade em criar situações de golo do que aquelas que criou. Surpreendeu-me mesmo, e está aí a explicação porque é que o Ajax está a fazer uma péssima Liga dos Campeões. Passando ao jogo do Nápoles, é evidente que o Benfica aqui, jogando no seu próprio estádio, embora tivesse a jogar com o Nápoles, eu tive a oportunidade, por acaso, de dizer a uma pessoa amiga que o Benfica iria superar o Nápoles. Não estava à espera, era que o superasse com tantas dificuldades. Sou sincero que não estava à espera. O Benfica contra o Nápoles fez um jogo muito bem conseguido, um jogo muito a nível de posicionamento dos jogadores. Agora, é evidente que aqui esta situação do Nápoles, houve um jogador que marca o golo, o jogador que marca o golo, o Rios, faz também o passe segundo golo, e parece que pronto, foi o revitalizar desse jogador, e toda a imprensa, ele foi considerado o melhor jogador em campo, toda a imprensa deu-lhe esse mérito, que até inclusivamente o próprio presidente do Benfica o veio elogiar, e esperemos que assim seja, e que o futebol português precisa de pontuar. Já subimos também na classificação da UEFA, o que é muito importante, e acabou por ser uma vitória justa do Benfica perante o Nápoles. Esperemos que assim se mantenha, e que o Benfica pelo menos consiga vencer a Juventus. O Real Madrid é uma equipa que, efetivamente, muito poderosa, e os maus momentos do Real Madrid, de uma semana para a outra, ultrapassam-se, não é? Sim, até pelas individualidades que tem. E pelas individualidades e pelo próprio treinador. O Xavi Alonso é um excelente treinador, não tem que dar provas, as coisas não lhe têm corrido bem. Parece que aquele balneário, pronto, toda a gente sabe o que é o balneário do Real Madrid, um balneário de grandes egos, e o Benfica tem este jogo, pode ser também importante e decisivo, e decisivo para o Benfica. Rui, então se quiseres dar uma voltinha muito rápida pelo Sporting e também pelo Moreirense. Até porque o João também há de ter coisas a dizer quanto o jogo do principalmente Sporting, quanto ao jogo um derby em que, pronto,
toda a gente sabia as dificuldades com que o Benfica vinha, e era um jogo muito complicado, como é sempre, contra o Sporting. Mas, e o Benfica continuou naquela senda. O Benfica acaba por perder mais 2 pontos na Luz, já são 8, e tudo com equipas que não demonstraram, naqueles 4 jogos em que perdeu 2 pontos, não demonstraram nada mais que o Benfica. O Sporting entrou a ser servido de bandeja de 2 oportunidades, dois passos falhados, um do António Silva, que deu a defesa do Trubin, e o segundo, aquela situação à entrada da área que dá o golo do Sporting. O Sporting não fez mais nada. O Sporting apanhou-se a ganhar, sim senhora, muito bem, controlava o jogo, tinha a posse de bola, mas a nível de objetividade para o ataque, o Sporting em todo o jogo teve uma oportunidade de golo, que foi a que defendeu o Trubin. Na segunda parte, então, foi completamente inoperante. O Benfica consegue empatar e depois, lá está, o Sporting, por um lado, não fez para ganhar, parece que estava contente com o empate, e o Benfica, como aqui o João já disse, o Benfica é muito melhor apanhando-se a ganhar do que ir à procura do resultado. E aí lá está o Benfica, há muita gente, e devia ser, era a lógica, o Benfica procurar o Benfica a vitória, porque ao Benfica interessava efetivamente a vitória. O empate é que acabou por não interessar a ninguém. Mas o Sporting interessou não fez. Interessou ao Porto. Não interessou aos dois. Só ao Porto, sentadinho, acaba por ganhar mais 2 pontos a cada um. E portanto, foi um jogo que, no fundo, depois da expulsão, é que o Sporting nos últimos 5 minutos ou 4, é que, claro, foi para a frente e encostou o Benfica lá atrás, mas sem nenhuma oportunidade de golo. Portanto, é um derby fraco no aspecto exibicional e de oportunidades, sem grande empolgamento, e pronto, acabou no 1. Acho que ninguém se veio a queixar que merecia ganhar, porque efetivamente, se formos a ver o jogo em si e as oportunidades, acaba por ser o resultado justo para o jogo, que eu acabei aqui de dizer, um jogo com muito parte a parte, muito poucos remates à baliza, oportunidades de golo então foram uma para cada lado, e como resultado disto tudo foi o Porto ficar a 8 pontos e o Sporting a 5, que vem efetivamente dar um ela, que já vamos falar sobre o Porto, a este Porto que se tem vindo a denotar uma baixa de forma, ou um baixo rendimento. João, também falta o Moreirense. O Moreirense. Contra mas o Moreirense, sinteticamente, sim, senão não vamos ter tempo para... É rápido. Contra o Moreirense é um jogo a priori que o Benfica tinha que disputar num estádio que o Moreirense vinha a fazer uma boa época. O Benfica entrou a pressionar muito o Moreirense, com entradas na área. O Moreirense, efetivamente, já toda a gente agora vem cair sobre o treinador do Moreirense, e até aqui era um grande treinador, um homem que chegou este ano à Primeira Liga, a treinar um clube da Primeira Liga, mas o Benfica marca aos 36 minutos pelo Pavlidis e tem mais oportunidades que o Moreirense. A segunda parte então é dominada pelo Benfica, com 3 golos do Pavlidis e depois um do Ornas. É um resultado em que o Benfica sai de Moreira de Cónegos com o resultado de 4-0, que traz moral. Estas vitórias trazem sempre moral e outra atitude a nível dos jogadores, que é jogar sob vitórias. João, então sim, agora. Bom, em relação ao jogo do Sporting, eu curiosamente não consegui ver o jogo, porque nesta época de jantar de Natal tinha um jantar e não consegui ver. E eu normalmente, quando não consigo ver sossegado, também não prefiro não ver do que estar a ver, portanto não vi.
ouvi depois, vi o resumo, portanto, e daquilo que vi, parece-me que os primeiros 25 minutos são completamente dominados pelo Sporting. O Rui tentou desvalorizar um bocadinho esses 25 minutos, mas acho que a superioridade foi demasiada. A superioridade foram 2 remates à baliza. E depois vocês tiveram o controle de bola. Não, eu penso que houve até mais alguns, mas quando eu falo em superioridade é sentir o Sporting muito forte e sentir que a equipa do Benfica estava completamente impotente para controlar aquilo. Pode ter havido 2, mas podia ter havido 3, 4 ou 5, porque o Benfica estava completamente reduzido a praticamente nada. E depois, do nada, o Benfica marca um golo, que é um falhanço do Geni, que não corta aquela bola, não sei se está ali puxado, se não é, mas o Bart não marcou. E o golo do Sporting é um falhanço de quem? Sim, também é a mesma coisa. Também há sempre, se ninguém falhasse, não. Então, exatamente. Sim, mas o que eu quero dizer é que o Sporting marca o golo quando está em cima do Benfica, está a pressionar o Benfica está completamente reduzido lá atrás e o Sporting marca um golo. Ou seja, por outras palavras, adivinhavas. Não se orientou. Ou seja, mas a partir daí as coisas equilibraram. Quem estava a ver o jogo adivinhava-se que o Sporting ia marcar. E o Benfica marca num golo quando ninguém adivinhava que ia marcar. E depois, a partir daí, efetivamente o Benfica cria algum domínio sobre o Sporting, mas parece-me um domínio consentido pelo Sporting, que é uma coisa que eu não percebo o que é que se terá passado ali com o Sporting. Há aquela situação do Trincão, que dizem que desde aquela entrada do Leandro Barreiro que ficou um bocado debilitado. O Pote também é um jogador que também não tem vindo a apresentar uma grande forma e também podia não estar em grandes condições. Portanto, a verdade é que o Sporting tem uma quebra demasiado grande, mas ainda assim é uma quebra que não faz com que o Benfica seja muito superior. Aí sim há um domínio do Benfica, mas eu não te disse que era superior. Não, aquilo portanto, foi. Não deu mais. Mas acho que era mais provável, dividindo o jogo em 25 minutos depois o resto, acho que era mais provável o Sporting ganhar naqueles 25 minutos do que o Benfica no resto do tempo, porque foi um jogo fraco, foi um jogo bastante fraco para um derby, foi um jogo bastante fraco. O Sporting, parece-me a mim, ficou contente com o empate e o Mourinho também, parece-me a mim, também ficou. Isto é que é estranho. Que é estranho, não é? Pois. Isto é que é estranho, é que ficaram os dois contentes com o empate. Sim, como é que ele havia de dizer que estava contente? Ele também, o Benfica também não, apesar de ter algum domínio, também não houve ali oportunidades claras de golo, portanto não mas o Benfica também não ou não quis ou não conseguiu, e as duas são complicadas, não é? Não tem, o Benfica não tem quem rompa e principalmente pelos extremos. Às vezes também não é preciso, não é? E vê-se que o golo do Benfica, lá está, é uma bola que é à linha de fundo, que é cruzada e que dá o golo. Mas o Benfica raramente tem esse tipo de jogadas, porque não tem jogadores, não tem extremos. Portanto, foi um jogo. Eu custa-me o Sporting não ter continuado em cima do Benfica. Há um lance no último minuto. Há um lance no último minuto da primeira parte muito, muito duvidoso, mas que o Otamendi. Esse é que é o intocável, não é? Intocável é perfeitamente, o outro é que mandou um pontapé no pé do Otamendi. Não, há várias imagens, aquela sola, aquela entrada de sola ali, não sei. Se fosse ao contrário, certeza que havia os comunicados e umas partilhas aí da internet. Inventa lá qualquer coisa. Não invento nada, já está tudo. Já estou como diz o Mourinho, isso aí ele tem razão. Não há jogo. Pós assobios, o Sporting é campeão. Aquilo, o estádio é desde o primeiro minuto ao último, é sempre a assobiar. Qualquer falta contra o Sporting é só assobios, aquilo parece um coro. Nem vale a pena, nem vale a pena ir por aí, porque é precisamente igual ao Benfica, não é? Não vejo nada disso. Não, no Benfica não. É só bons meninos. É a união agora em prol do Mourinho. Tu estás-te a rir com a União, cala-te lá com a União. Tu através da União estás-te a rir. Como é que tu podes dizer uma coisa dessa? Sério, é uma coisa incrível. É precisamente isto. A lata que o Rui teve agora a dizer isto, que ia lá fazer para assobiar. Vocês até com agora é a minha vez. 6-0, qualquer falta que havia contra o Sporting era uma assobia dela monumental. Uma assobia dela monumental. É que esta lata é precisamente a mesma. Isto aqui consegue ter uma lata e dizer coisas assim. Eu vejo e estou lá. E não ouves assim. Não. Qual a assobia delas? Pois não, é só. Mas é a mesma lata. O Mourinho faz esse papel. Eu ainda estou para ver o que é que vão dar as
declarações mas do Mourinho a lata Correia que no apresentou, Conselho de Arbitragem. toda a gente está a ver, percebe o que De é. quais declarações? De qual? Deste último Sobre jogo o com o Moreirense? Não, nem do sobre o empate. Moreirense, nem sobre o Benfica. Mas olha- Aliás, sobre o Benfica posso já adiantar. No Benfica Sporting o árbitro foi o melhor em campo. Sim. Mas sobre Mas o deixa-me jogo só- anterior, o deixa-me só empate con- anterior. deixa-me só concluir. Sim. Portanto, é a mesma lata que o Mourinho quando diz que os outros que foi um penalti que nem foi, e que os outros gritam, e que os outros protestam, e que os outros, e eles não. Isto é preciso uma lata que já ninguém, hoje em dia já ninguém cai nisto, não é? Só cai quem quer. Portanto, tudo muito bem. Em relação ao jogo do Moreirense, Muito rapidamente, João. muito rapidamente. Em relação ao jogo do Moreirense, era um jogo efetivamente difícil, até porque era um jogo a seguir à Liga dos Campeões. Era um jogo que normalmente a seguir à Liga dos Campeões é complicado, porque as equipas, é o tal chip, é complicado jogarem. E o Moreirense aparece, e eu não estou aqui a insinuar absolutamente nada, mas o Moreirense aparece uma equipa. O Rui até estava aqui a dizer que o treinador do Moreirense até este jogo era considerado muito bom e agora já se critica. E a mim parece que a frase é perfeita. Até agora tem sido um treino muito bom. Quantos é que ganhou o Porto lá no Mas Moreirense? espera lá. Quanto é que foi também? 2-1. Teve empatado. Mas eles comeram a relva nesse jogo, estiveram sempre concentrados, Até aqui, nunca se desconcentraram, uma pressão terrível sobre o Porto. mais um minuto. Mas Assim o como vai Porto- ser o Estrela e assim como foi Ainda o bem, Estoril, espero que é bem que típico. sim. Exatamente. Espero bem. Eu só espero é que eles mantenham a mesma cadência nesses jogos com o Porto que mantenham com o Benfica, porque senão faz-me lembrar o Rio Ave, faz-me lembrar o Feirense, Foi aquele esses Moreirense, jogos. foi aquele penalti que fez o jogador do Moreirense que deu o empate, uma coisa surreal. Olha, mas Já me lembrei eu disso. só preciso- Mas aí Rui, já não há Moreirense. Não. Rui, só preciso mais de um minuto para acabar. Portanto, um treinador que até foi bom até aqui e neste jogo efetivamente não foi, porque aqui há duas coisas que para mim são claras. Para já o Moreirense não entra com o mesmo ritmo de jogo, não entra, ponto final. Não E entra depois porque deixaram. espera, claro. Então, mas tinha que ser. E depois, agora na tem que segunda, entrar todos, na segunda parte, eu nunca tinha visto 3 golos oferecidos. Agora, obviamente que eu não estou aqui a insinuar nada, e não estou mesmo, até porque o primeiro passo o primeiro falhanço é de um jogador que até é do Sporting. A primeira oferta é de um jogador que é do Sporting, que é o Travassos. Portanto, nem estou a insinuar nada. Agora, em relação ao treinador, aqui só há duas hipóteses. Ou ele se deixou abalar emocionalmente, ou então, tecnicamente é péssimo. Porque ele até penso que diz na conferência de imprensa. Pronto. Ele até diz na conferência de imprensa, depois do jogo, a dizer assim: o Benfica percebeu a maneira como nós estávamos a sair. Pois, claro. Ele até diz isto. E ele foi o único naquele jogo entre adeptos, jornalistas e tudo, foi o único que não percebeu que o Benfica já tinha percebido. E ele não faz absolutamente Por aí, nada. eu já tinha tocado nesse ponto. Então, mas se ele não faz análise absolutamente prévia nada. e depois na conferência de imprensa. E para mim só é estranho. E eu parto do princípio que o homem ali não entra a emoção, portanto, parto do princípio que se até ali era bom, mostrou ali uma grande incompetência, porque ele foi o único que não percebeu Mas que o Benfica percebeu, e o Benfica fazia sempre igual. Em Alvalade foi igual. Fez 0 remates à baliza, o Moreirense. Pronto, o Sporting Mas sabes aí porque foi é que muito fizeram? melhor. Mas sabes porque é que fizeram Exatamente. remates? Porque se fecharam lá todos Aí o atrás. Sporting foi super. Porque se fecharam lá e o todos. Moreirense fez 0 remates à E o baliza. Sporting quanto é? Agora O Sporting- aqui é que é mau. Quantos gols ofereceram ao Sporting? Já agora, porque sabe porque é que eu trago o meu caderninho para ver mas, ó, isto Rui, apontado? Eu tenho aqui tudo o que é que- apontado. mas o que é que 0 quer remates dizer? à Mas o que baliza é que que fez quer o dizer com isso? Moreirense. O que é que quer E dizer? agora? O Moreirense é que E é o mau. Moreirense ofereceu O quantos Moreirense gols? agora é O que é Moreirense que ofereceu quantos gols ao Sporting? Já tens apontado? mau. Foram 3-0, não sei. Foram 3-0. Pronto, mas então, se não sabes, pronto. Agora, o que se passou ali é a incompetência do treinador. O Mourinho é bom treinador, percebeu como eles saíam. E ele não então está percebeu. lá para quê? Não é mas para ele, isso. Mas e o outro? Então o outro não teve capacidade. Pronto, acabou. é precisamente onde eu quero chegar. Um treinador que foi bom até ali mostrou uma incompetência terrível. Alguém que não altera. Eu que não percebo nada de futebol, eu estava a ver e digo assim, mas eles insistem em fazer o mesmo. Eles insistem em fazer Então, o mesmo. E o Benfica a pressionar com 4 elementos. olha lá. Toda a O gente a Benfica ver. percebeu isso muito bem. Não, mas e o Benfica por acaso também já percebeu. esticou a equipa, Sim, o que não é mas- habitual. E é o mas, que tem ó, vindo Telmo, a fazer nos últimos Olha, jogos. não, Esticar. mas percebi, o o Benfica estranho também já aqui- ofereceu 4 golos da mesma maneira que ofereceu ao Sporting e não aprende.
Mas não é no mesmo jogo. É incompetência do Até treinador. E também é. Vamos ouvir o que é que o Telmo tem a dizer também é. sobre o Benfica Sporting. Bom, sobre o Benfica Sporting, dizer o seguinte: os primeiros 25 minutos foram do Sporting. É evidente que o Sporting marca o primeiro golo num erro defensivo do Benfica. No entanto, também, segundo o Mourinho, a primeira fase de construção nos treinos tinha sido muito trabalhada para evitar este tipo de erros. Prontos, devem ter percebido ao contrário, porque o Mourinho falou isto, disse isto na conferência de imprensa. É verdade ou não, Rui? É verdade, verdadeinha. Pronto. E não leu bem o jogo como leu agora com o Moreirense. Pronto, pode estar aí a questão. O Sporting, os primeiros 25 minutos, foi superior. Podia ter marcado o segundo golo e creio que se tivesse marcado o segundo golo... Não. Ele teve a primeira oportunidade que não marcou. Depois não teve mais nenhuma do golo. Depois há uma oportunidade... Não há uma oportunidade para fazer o 2-0, ou podia ter feito. Sim, é a primeira, exatamente. É a primeira. Falha precisamente. Mas para dizer o seguinte, a segunda parte, e o Benfica a partir dos 25 minutos começou a controlar o jogo, começou não criando oportunidades de perigo, não criando oportunidades de golo durante a primeira parte, mas na segunda parte, estando a jogar em casa, é óbvio que o Benfica tinha que fazer alguma coisa pela vida e jamais que não fosse empatar o jogo. Aqui aconteceu aquilo que tem vindo a acontecer ao Sporting, que é uma parte está muito bem, muito consistente, e as segundas partes do Sporting às vezes são a equipa cai. E isto... Já vimos este filme mais do que uma vez esta época, João, e diz o Rui Borges que foi uma falta de confiança, foi uma falta... O próprio treinador do Sporting estava admirado com a perda de energia, dizia ele, do Sporting. Para mim não foi tanto a perda de energia, e aqui vou dizer, o Rui Borges não percebeu muito bem taticamente o Benfica na segunda parte, e o que é que ele optou? Estando a ganhar, optou por defender. E isto já aconteceu ao treinador do Porto com o Benfica. Isto é um efeito um pouco Mourinho. O treinador do Porto empatou no Dragão, é o único empate que nós temos, porque foi pouco ambicioso. E aqui creio que também o Rui Borges não foi uma falta de ambição, demorou algum tempo a perceber, e o Benfica empatou numa jogada enrolada. O Mourinho ficou contente com o empate, ainda bem que ele ficou contente com o empate, e veio enaltecer as grandes oportunidades do Benfica. Isto também não está gravado, também não é mentira, que normalmente não falham aquelas grandes oportunidades e as meias voltas e os pés esquerdos e tal, e não sei o quê. Pronto, faz o papel dele. Todos nós sabemos que a experiência permite-lhe um discurso, e o resultado é justíssimo. O empate é o resultado justo, é aquele que também mais me interessava enquanto portista, mas realmente para um derby, em termos de espetacularidade do futebol jogado, também não foi nada por aí além. Não sei se vocês a ver o jogo, não sei se preferiam mesmo o empate. Não sei se não preferiam mesmo que o Benfica tivesse ganho. Não, é assim, o Porto procura ser campeão, não é um clube de simpatias, estás a perceber? O Porto joga para os pontos, ou no sofá ou em campo, estás a perceber? Eu não tenho simpatias nem pelo Sporting. Estava um bocadinho mais do Sporting, parece que... Não, eu devo dizer... É uma ameaça um bocadinho maior hoje em dia. Vamos lá ver, eu de seguida faço já um elogio, só que custa-me esta situação do Sporting, que já vem um pouco da época passada, embora tenha sido campeão, tenha ganho a Taça de Portugal e pronto, ganhou, mas o Sporting nos grandes jogos, aqui sim. No campeonato, vacila um pouco, é o meu ponto de vista, enquanto que na Europa tem estado excelente, na Liga dos Campeões. Mas o empate o jogo com o Bruges não dá hipóteses nenhumas ao Bruges, com o Bayern de Munique, que pronto,
foi. Vacilou mais um bocadinho. Exatamente, vacilou mais um bocado, mas é um resultado. Exatamente. E agora passando aqui ao Sporting, antes de ir ao Moreirense Benfica, passando ao Sporting Aves, pronto, aquilo custou foi encontrar o código do cofre. A partir do momento em que encontraram o código do cofre ao minuto 32, depois foi o 35 e o 37, aquilo na primeira parte ficou resolvido. Até aí, pronto, o Aves faz pela vida, tenta resistir ao máximo. E não falavas deste jogo. Já damos a volta. Mas pronto, assim também não é um jogo complicado. Esse jogo também não dá. Mas assim rapidamente dizer que o Sporting para mim tem sido uma grande uma agradável surpresa em termos de futebol praticado também e com o Rui Borges. Isto independentemente, eu se tiver que dizer aqui sobre o Mourinho também digo. Agora, o Rui Borges fez e tem sido, eu já o disse no último programa, um pouco injustiçado pela imprensa portuguesa. Sim. Porque o Rui Borges tem feito um excelente trabalho e começa também, por exemplo, o Fresneda, lateral direito, quer dizer, era um jogador que há uns anos, a época passada, não tinha a produtividade que já teve em alguns jogos. Portanto, só dizer isto. Indo ao caso do Moreirense Benfica. Muito rapidamente também, Telmo, só chegou. Já passámos muito tempo do programa no Benfica. É o normal. É o normal. Mas muito rápido. Aquilo que me surpreendeu, efetivamente, o Moreirense, pela classificação que tinha, foi a falta de ambição dos jogadores, do treinador, em termos táticos, a forma como se apresentou perante o Benfica, que foi uma forma completamente facilitadora para o jogo do Benfica. Não me venham aqui dizer que o Mourinho foi muito, muito superior. É evidente que o Mourinho sabe ler o jogo melhor do que ninguém, é uma velha raposa, tem um discurso que condiciona muita gente e ontem voltou a bater na arbitragem de um penalti. Mas este também não será o caminho, e o Mourinho que começa a falar mais de tática e menos de árbitros, e é isto que eu tenho a dizer. E o Benfica ganhou 4-0, 2 foram oferecidos. O Mourinho nos últimos anos é sempre assim, o Mourinho entra, sim, há ali 2 ou 3 jogos, calma, a aura ali entra acima do Mourinho, o Mourinho não consegue. O Mourinho passado 2 ou 3 jogos. Uma coisa, os adeptos deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Eles gostam tanto o Rui disse aqui, o Benfica perdeu 8 pontos. Foram 4 pontos com 4 equipas que foram inferiores. Exatamente, 6 deles foram com o Mourinho. 6 dos pontos foram com o Mourinho. Pronto. Não, mas depois é só um segundo, mas o Mourinho depois tem vindo há uns anos para cá, assim, está ali 3 jogos, depois começa a criticar a arbitragem, isto é sempre igual, os jogadores. Depois vai pressionar a direção para gastar uma pipa de massa em janeiro, vai gastar uma pipa de massa em janeiro, vai continuar a correr mal e o Mourinho vai-se embora. Isto é assim. Temos que avançar. Preocupa-te o bicampeão, preocupa-te com o Porto, deixa lá o Benfica. Também estamos a falar do Benfica. Vamos então ao Sporting. Estamos há 40 minutos a falar do Benfica. Vamos então ao Sporting, a contar para a Taça de Portugal, recebeu e venceu o Maranhense por 3-0. Para a Liga dos Campeões recebeu e venceu o Clube de Bruges também por 3-0 e visitou e perdeu com o Bayern de Munique por 3-1. Para a Liga recebeu e goleou a Estrela da Amadora por 4-0, empatou com o Benfica a uma bola, como já falámos, e recebeu e goleou o AVS por 6-0. João, em síntese, como é que vês este momento do Sporting nesta altura? E já com os olhos no futuro, como é que achas que o Sporting vai colmatar estas saídas, algumas expectadas, outras não, no caso do Génie e do Diomande para o Campeonato Africano das Nações, e as lesões do Pote, Kenda e da Baste, que já só finais de janeiro e fevereiro é que deve poder contar com os 3? Pois, ora bem, juntando estes jogos todos um bocadinho, pronto, eu também concordo com o Telmo disso. Acho que o Sporting, o Rui Borges tem feito um excelente trabalho. Mudou a tática, que era uma tática que já vinha de há muitos anos. Ele conseguiu mudar a tática alterou sem alterar de uma maneira drástica, foi alterando. Mas ele que continua a jogar com 3 centrais, o Sporting, eu acho que não. Sim, o que é que eu estou a dizer? Alterou a tática. Alterou a tática sem alterar de uma maneira drástica. Sem alterar a tática, pronto, está alterou bem, sem alterar. Isto aqui é um bocado mais complicado. Alterou o posicionamento dos jogadores, tendo-se eles adaptado bem aos espaços. Alterou sem fazer uma alteração drástica, uma alteração muito visível. Sem criar a música, sem ser. Com calma. Até porque o Sporting defende muitas vezes com 5, portanto, ele conseguiu fazer ali uma artimanha a mudar a tática, que conseguiu valorizar jogadores como o Fresneda, por exemplo, que obviamente
parece que sendo espanhol, 21 anos, seleção sub-21 de Espanha, se calhar vamos acabar por vender o Ferreira da Bem. Tens razão. E depois O João Simões, o Gênio, e depois o Sporting joga muitíssimo bem. Tem 2 pontas de lança bons, enquanto nós estávamos habituados a ter um muitíssimo bom. Tem 2 pontas de lança bons. O Luís Soares é muito bom ponta de lança, é um ótimo avançado, até melhor do que... É mais avançado que ponta de lança, porque ele falha imensos golos, embora também marque falha muitos golos. Ele falha muitos golos e às vezes é um bocadinho lento, mas é um bom avançado. Quer dizer, o Sporting, o Benfica, o Porto, também não podemos aspirar a muito mais do que com o Luís Soares, porque os que estão muito acima do Luís Soares não estão no Campeonato Português. Podem vir cá um bocadinho e tal, como os Jokers. Portanto, com matéria-prima inferior, ele tem feito um belíssimo trabalho. Tem já o ano passado, e agora vamos ver este ano, e partindo já para o futuro. Isto foi o passado, portanto o Sporting está muito bem. Perdeu com o Bayern de Munique porque era quase impossível não perder. Ainda houve esperanças, ainda houve esperança. Não esquecer, em 11 minutos desvaneceram, não é? Sim, não sei se é o primeiro ou se é o segundo gol, que é uma falta clara é uma falta clara do jogador sobre o Soares, sobre o Soares, quer dizer, que já não está sobre o Soares. Mas não, eu acho que não é por aqui, porque o Sporting iria perder na mesma, porque o Sporting, a partir do momento em que a máquina do Bayern começasse a carburar, nos últimos 15 minutos quase seria um milagre se o Sporting aguentasse. Por acaso foi antes, mas se não fosse esse lance ia ser outro. Ainda agora empatou em casa 3-3 com o último classificado. Sim, está bem, porque... Não quer dizer que seja impossível. Está bem. Mas pronto, está bem. Agora... vocês vão passar a ganhar, perderam lá 1-0. Foi uma coisa mesmo muito estranha. Pois, exatamente. Porque aquela máquina é uma máquina trituradora. Mas pai, acabou a Liga dos Campeões, eles têm o campeonato controlado, pronto. Pois é um pouco isso. Sim. Agora, passando para o futuro, digamos assim, vamos esperar que o Rui Borges consiga arranjar também, como arranjou o ano passado, ali uma maneira de mas fazer a equipa. Com os jogadores que tem, ou vai ter que ir até pelo menos agora os próximos 3 jogos é com estes jogadores, não é? Sim, para mim são muitíssimo importantes, porque o Sporting tem que se aguentar estes 3 jogos, porque se não se aguentar estes 3 jogos, o Sporting se perde pontos com o Guimarães e o Porto ganha, assim como o Benfica, pronto, o campeonato já acabou, porque o Sporting, estes são os jogos mais importantes e são os que me preocupam mais, são estes 3 próximos, porque são realmente muitas baixas. Temos o ataque completamente dizimado, temos o Gênio, temos o Pote, temos o Kenda, os 3 lesionados, são 3 jogadores muito importantes. Vamos ter que recorrer à equipa B, vamos ter que recorrer à tática dos dois pontas de lança. Lá está, é acreditar no Rui Borges e que aquela união que ele está a criar no Sporting faça alguma coisa de útil aos próximos jogos. Ainda assim não estamos numa situação tão complicada como o ano passado, que não tínhamos meio campo, andávamos a jogar com miúdos no meio campo. Que ainda lá estão nos dias 2, no caso do João Simões, não é? Não, o João Simões já não, para mim já não é um belíssimo jogador. Esse já é daqueles que quando não pode faz falta, já não é um miúdo. Eu quando falo dos miúdos falo do Felicíssimo, falo do Blopa, sim, são esses miúdos mais, porque tem realmente rinhas, é gente muito, por assim dizer, entre aspas, tem rinhas, não é? Muito vamos jogar com o Quaresma. O Sporting tem uma belíssima equipa, portanto vai jogar com o Quaresma e com o Gonçalo Inácio, portanto são 2 centrais, belíssimos centrais, mas se lesiona um já não sei quem é que vai entrar. Mateus Reis, possivelmente. O Mateus Reis, portanto o Sporting tem uma equipa que neste momento... Mateus Reis é muito duro. Mas não comento. O Mateus Reis... Já agora pegando e fazendo a ponte, como é que tu vês esta fase do Sporting? Como é que viste estes jogos do Sporting? Se estavas à espera de mais, se achas que cumpriu a obrigação? Pedro, cumpriu, aliás já o disse no comentário anterior, o Sporting é uma agradável surpresa, com
com todas estas lesões, com toda esta prestação em campo, o Sporting joga, tem feito, por exemplo, eu estava a ver, está bem, que era com o Aves, mas mesmo com o Bruges, umas trocas de bola em velocidade ao primeiro toque, joga muito bem pelos corredores. Os extremos do Sporting são extremamente versáteis. É uma equipa que já está oleada, a equipa do ano passado, a nível do meio campo, estão oleados. Agora, quando encontram uma equipa mais forte, chapéu. Já não há Aves que Covalha, já não há Bruges que só ainda ganham um jogo na Liga dos Campeões também, já não há. Não, a questão é essa. Nós não poderemos ver as coisas só com estas equipas. Mas repara uma coisa, tudo bem, mas mesmo a Liga dos Campeões, mesmo Liga dos Campeões tem tido uma ótima prestação. Tem uma prestação com vitórias normais, que em casa aquela com o Marselha já não é assim tão normal dada a situação em que foi. Portanto, quando são equipas mais equilibradas, a facilidade já não é tanta. Eu não vejo assim, acho que o Sporting está mesmo forte e se estivesse mais fraco tinha perdido na Luz. Gostas deste Sporting forte? Eu gosto deste Sporting forte, aliás é o principal adversário do Porto em termos de tabela classificativa atualmente. Gosto deste Sporting, portanto resume-se a isto. Eu acho que tem calhado assim. Superou as expectativas. O Sporting tem superado as minhas expectativas a esta época. Eu acho que tem calhado assim. Tem calhado assim. O Sporting não tem tido bons resultados com equipas, digamos, ao mesmo nível. Mas eu não parece que haja aí um padrão. Eu acho que é o calhar. Calhou, sim. Vamos ver a opinião do Rui sobre isso. Então. Rui, o que é que tu tens a dizer? Do Sporting? Sim. Então já o disse aqui, o Sporting é uma equipa que efetivamente, que normalmente com equipas mais fracas, o Sporting vai para a frente. O Sporting vai para a frente e marcando logo um golo, o Sporting é muito difícil porque o Sporting pressiona estas equipas mais fracas, pressiona-as, faz a perda de bola e depois é aquela avalanche que tem dos extremos que sobem muito bem e do coisa. Portanto, agora, é o que eu continuo a dizer, apanha equipas de igual para igual e vê-se as dificuldades. Vocês equipas de igual para igual nós estamos muito mal, o Benfica não vale nada, tem lá um treinador que não vale nada e também não vale nada. Mas pronto, e já perdemos. O Benfica já perdeu 8 pontos em casa. Isso diz tudo. O Benfica já perdeu 8 pontos em casa. Estávamos ao lado do Futebol Clube do Porto. Mas pronto, agora tem o Richard Rios em alta. Bem, agora vamos passar ao Porto. Deixa lá de falar do Porto. Vamos então ao Porto, que a contar para a Taça de Portugal recebeu no Dragão Sintrense e venceu por 3-0. Para a Taça da Liga recebeu vitória, partida que perdeu por 3-1, ficando assim afastado da competição. Para a Liga Europa recebeu o Nice e o Malmo e venceu por 3-0 e 2-1 respectivamente. E para a Liga recebeu o Estoril e venceu por 1-0 e visitou o Tondela, acabando por vencer por 2-0. Então correu quase tudo bem, à exceção desta saída da Taça da Liga. Neste momento para a Liga tem mais 2 pontos que o Sporting, mais 5 que o Benfica, um jogo a menos a realizar daqui a pouco. 8º lugar na... Eu disse 2 ou 8? Enganei 2 pontos, pronto. Exatamente. E está neste momento em 8º lugar, também se não estou a erro, na Liga Europa, que a manter-se dá a classificação direta aos oitavos. Bom, Pedro, isso são muitos jogos. Com o Sintrense tivemos algumas dificuldades, teve que entrar o SAMU para resolver, acho que vocês estão lembrados disso, porque a equipa inicial não resolvia, teve que entrar o SAMU. De seguida jogamos com o Bruges com o Bruges foi o Sporting, nós jogámos com o Nice, pronto, mal seria se efetivamente não ganhássemos até o Braga lá foi ganhar exatamente, e o Porto jogou no Dragão, ganhou 2-0, portanto 3-0 mas logo um gol aos 18 segundos sim, não há novidade exatamente, não há novidade. E depois de seguida jogámos contra o Guimarães para a malfadada Taça da Liga, pronto, há por aí uma proposta de acabar com ela. E vocês acabaram já. E nós anteciparam. Ok, pronto. Nós antecipámos e vê-se que também era se calhar uma orientação do Futebol Clube do Porto pela equipa que apresentou para esse jogo, mas também daqui se tiram outras conclusões, que o Porto, com uma segunda equipa perante um adversário como o Guimarães, que pronto, é um adversário respeitável, mas o Porto tinha a obrigação de ganhar. Fomos eliminados e eu gosto da taça. Mas não estás muito preocupado
com essa eliminação. Pedro, eu vou-te ser mesmo franco, que é, eu fico irritado, porque o Porto é o clube que menos taças da Liga tem. E a taça da Liga, para mim, é um troféu. É bonita, é bonita. É um troféu. O Porto, quando entra nas competições, deve ganhar. Devo confessar que simpatizo com a taça da Liga, embora não dê nada em termos de prestígio para competições europeias mas o prémio final até pode ser apetecível para pagar um mês ou um jogador, não é? Fica aquela competição, andam ali um troféu ou outro de diferença entre eles, não é? Não, isso é campeonato. Não, no total. Lá está o jogo a falar no Benfica. Exatamente. Acho que há uma diferença de um não sempre a diferença de eu para a semana não venho, o Joca fala por mim. Exatamente, é os 82, 83 troféus. É isso, é essa história. Mas pronto, Pedro, estás a ouvir? É quase. avançando. Estamos a quantos deles? Eles nem se ligam nenhuma. Deixa-os lá, pronto. Ainda têm que andar cá sem abaixo. Já é o 33º ou 34º campeonato. Quem? O Benfica. 34º. 38. Ai, 38. Estava a ver se o Rui estava cá. Nunca vais ouvir. Ok, mas deixa-me lá Nunca vais ouvir concluir. nenhum sportinguista a dizer que é do Sporting, igual que os títulos são essenciais, mas nós não deixamos de ser do Sporting por ter um bocadinho menos títulos que vocês. Não, claro, mas pronto, ok, deixem-me lá concluir. Deixem-me concluir. A seguir veio o jogo de Tondela, pronto, 0-0 na primeira parte, segunda parte, bola parada, resolveu-se, e também com uma oferta tipo ontem do Moreirense, com uma ligeira diferença. Com uma ligeira diferença. Nós pressionamos alto, é o nosso estilo de jogo, e aí não há um passe do guarda-redes ao jogador do Porto. É o jogador do Porto que rouba a bola ao guarda-redes do Tondela. A diferença é substancial. A diferença, roubou-lhe a bola sem falta e marcou o gol. Joca, noutros tempos esse guarda-redes já estava no Porto. Pronto, não será o caso, mas temos lá o segundo guarda-redes, o Cláudio Ramos, veio do Tondela, que é admirável e não fez nenhum passe. Pronto, ganhamos difícil com serviços mínimos. Qual é que era o guarda-redes agora? Foi aquele que também fez em Alvalade uma exibição monstruosa. Foi, que se motivou muito em Alvalade, é verdade, estou-te a dizer, e até ao momento é brasileiro, até ao momento Bernardo estreou-se em Alvalade, fez uma e até ao momento era o melhor jogador do Tondela em campo. João, um azar qualquer. Exatamente, pronto. Vocês veem tudo. Passámos o Tondela e depois agora tivemos. O Sporting foi ao Tondela, ganhou por 3-0 e ele fez uma grande exibição. Os ouvintes do Porto querem-me ouvir com atenção, estás a perceber? E todos os deportistas. São poucos, mas pronto, querem-te ouvir. Poucos mas bons, eu costumo dizer, mas eles querem-me ouvir. E então a seguir tivemos o Malmo, pronto, 2-0, depois 2-1, ali um autogolo. Hoje jogamos em casa com o Estrela da Amadora. Estas equipas das ilhas e ali de uma determinada região aqui do nosso Portugal continental são sempre muito perigosas. O Estoril, eu tinha-me esquecido, o Estoril foi ao Porto e fez a vida negra ao Porto, e depois o treinador do Estoril ainda se autoelogiou que é fácil jogar contra o Porto e desarmar, e que toda a gente já sabe o método de jogo do Porto e tal. Sim senhor. Mas pode, a forma como ele o disse pode não ser a correta, mas pode ter alguma lógica. Pode. Hoje em dia já as equipas, os treinadores já começam a saber como é que o Porto joga. Certo, mas nós já fizemos uma variante. O Rodrigo Moura já está outra vez a ser titular. E é diferenciador. O Rodrigo Moura, por acaso, eu continuo a dizer, fala-se num extremo, num ponta de lança e num defesa. Eu acho que um extremo é fundamental. O PP é menos um jogador, desculpem lá, eu não gosto do PP. Falha muito, não é o jogador tão importante e pronto, e o Porto precisa mesmo de um extremo, mas o Francisco Moura já vem alterar o sistema tático. Agora, o Estoril dificultou muito,
é óbvio, estávamos aí, e agora prevejo hoje muitas dificuldades com o Estrela da Amadora. Muitas dificuldades, porque é daquela zona em que eles veem extrema. O campeonato será empatar no Dragão ou ganhar ao Porto no Dragão. Tem uma missão, algumas equipas, que é dificultar a vida ao Porto. Rui, tens algum comentário? Não, tenho um comentário rápido. O Estrela da Amadora é uma excelente equipa. Então está naquelas 3 lugares, não é de cima, é de baixo, mas pronto. O Porto, eu só quero dizer isso, o Porto tem sido efetivamente, a nível de comunicação e de comentadores, levado ao colo. Eu lembro daquele jogo com o Nice, em que marca aos 18 segundos, o Nice com 0 pontos, já não ganha 9 jogos, e o resultado final de toda a gente, exibição de luxo. A exibição de luxo resultou com o Estoril em casa, em que até foi um golo, um passe errado do jogador do Estoril que dá o golo ao Futebol Clube do Porto. A partir daí deixou de existir Futebol Clube do Porto. Levou um banho de bola do Estoril. E aí até o treinador do Estoril talvez tenha razão. Já se estuda melhor e joga-se melhor com o Porto que joga com o Famalicão, que levou 4-0, este mesmo Estoril. Portanto, não teve o desempenho que teve. Pronto, estava muito motivado. A gente sabe quais são depois, as o Porto vai ao Tondela, que pronto, há um maior domínio do Futebol do Porto, e na segunda parte mete o golo e o guarda-redes acaba por resolve o jogo naquele momento. O Porto ganha depois novamente em casa ao Malmo, e vamos esperar que o Porto hoje com a Estrela da Amadora, nas palavras do Telmo, parece que vai ser já um jogo muito difícil. Mas, Telmo, não tenhas essa. Se for um jogo muito difícil com o Estrela, só vem mesmo corroborar aquilo que eu digo. Que não vocês estão mesmo muito fraquinhos, e isto é que é caso de estudo. Estão com 8 pontos de avanço sobre a equipa do Mourinho. Como é que é possível? Tivemos uma 5. época muito início muito forte. São 8. Não, são 5. E ao Sporting são 2. Ao Sporting é que são 5. Não, agora está. Não, então o jogo é atraso. Sim. O jogo é atraso. O Porto já perdeu hoje. Não. Bem, pronto, está bem. Também ainda não ganhou. Ou já ganhou? Ele está a dizer bem. 5 para o Benfica, 2 para o Sporting. Sim, o jogo 2. Precisamente. E eu prevejo um jogo muito difícil. E por isso pode ficar assim. Exatamente, Pedro. Não estejas agoirado. João, tens alguma coisa muito rápida para dizer sobre o Porto? Não, eu também o que tenho a dizer também, que não me parece que seja o Estrela da Amadora que vá fazer moça alguma ao Porto, não é? Porque o Aves, por exemplo, ou o Estrela da Amadora não são equipas do nível dos 3 grandes, portanto. João, concordo contigo. Mas se chegar ao intervalo a 0-0, eles põem lá uma televisão no balneário e resolvem. É verdade, isso já se resolveu? Acho que ainda não. Assim como as declarações do Mourinho, acho que ainda não. Também ainda não se resolveram. Eu espero que o Conselho de Arbitragem também analise as declarações do Mourinho, aquilo que disse. Por dizer que é penalti, que é verdade que é penalti. Não é, mas não é penalti. Eu agora não estou a conseguir aqui lembrar o jogo em que o Mourinho empatou na Luz, e com uma irritação tremenda. Já foi há 3 meses. Rasgou completamente a arbitragem. Eu espero que alguém tenha ouvido aquelas declarações e que se venha a pronunciar sobre isso. Não, mas por amor de Deus. Que ainda não se viram bem lá. Mas vai ser sempre penalti, toda a gente já sabe que ao final arranjam sempre 1 ou 2 penaltis. Fala lá do Porto um bocadinho, tu. Então já falei, o que eu tenho a dizer do Porto é isso, não parece. O Porto agora, até ao final do ano civil, tem 3 jogos. 3 jogos, penso eu. É o que tem o calendário mais fácil. E tem o calendário fácil. Portanto, eu não estou a contar com o Porto até ao final da primeira volta que perca pontos. Portanto, o Sporting tem que se aguentar até ao final da primeira volta, foi o que eu disse ali. E depois vamos ver. E eu tenho alguma esperança que o treinador do Porto mantenha aquela tradição de só começar. Aconteceu uma vez, coitado. Não aconteceu só uma vez. Duas, é verdade. Não há 2 sem 3. Exatamente, essa é a esperança. Foi no Ajax e na França foi na França, sim. Foi na França que também. Mas não era no Nice. Penso que não foi para o título. Penso que não foi para o título. Mas não foi para o título, mas foi também começaram muito bem foram por aí abaixo. Portanto, tenho alguma esperança que seja assim, até porque o que o Rui diz é verdade. O Porto, aquelas exibições demolidoras,
Acabaram. Já acabaram, não é? E o Porto... Mas também era impossível. Era, João, era. E agora olhando realisticamente, Sim, quer dizer, era. Não há Era. fisicamente jogadores que aguentassem aquele ritmo, não é? O Porto vai ganhar a Alvalade e bem, é um jogo muito disputado. O Sporting jogou muitíssimo bem. O Podia Sporting. ter havido um empate. Podia ter havido um empate, podia ter ganho o Sporting. Claro. Mas a maneira como o Porto se apresenta em Alvalade é de uma equipa imponente, é tal e qual como o Sporting, aquele 25 minutos que vai à luz fazer aquilo, e o Benfica se encolhe, é de uma equipa boa, não é nenhuma equipa que vai fazer isso. Este sorteio foi feito para o Porto. Então agora vai ao Alverca, recebe o Aves e vai ao Santa Clara. Epá, ainda se queixam que fazem 3 jogos de 3 em 3 Rui, dias. bolas quentes, bolas frias. E já foram ao Alvalade, isto é um bocadinho... E já foram ao Alvalade, o Braga já foram... Já ganhámos 1-0, também foi aquele jogo em que começámos a cair com o Braga no Dragão. Depois temos que ir à pedreira. Mas aí o Braga já estará na fortíssima. O Braga está a subir. Sim, está. Atenção ao Braga e ao Porto, que vão ficar nos 8 primeiros lugares da Liga Europa. Pois, vamos lá ver, oxalá. E Deus queira que depois, sim, Deus queira exatamente. Oh, Rui, porque estamos aqui a falar, nós já subimos em pontuação da UEFA. E isto é E importante. lembra-se do que eu te disse aqui os resultados e nestas coisas. Há 4 semanas para aí, tivemos 2 em casa a descansar, que quem vai para o lugar da Holanda vai ser a Bélgica. Já tínhamos falado nisso, mas eu por acaso fico contente. Aliás, disse aqui antes do jogo do Benfica com o Nápoles que o jogo ia ganhar. Depois mandei-lhe uma mensagem a dizer: olha, estás a ver, porque o Benfica é superior jogando normalmente, porque o campeonato italiano, e falámos aqui, sim, está muito frágil. Agora, e antes de terminarmos, só em um minutinho cada um, só falar um pouco da seleção, em que já temos grupo para aquela que será a maior competição de sempre de futebol masculino de seleções. Vão ser 48 equipas e vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. Claro, o Mundial 2026, e Portugal está no grupo K com Uzbequistão, Colômbia e uma seleção que vai ser de um play-off, que será o Congo, ou a Jamaica, ou Nova Caledónia. Tem algum comentário a dizer contra este grupo ou contra estes grupos? Sobre este grupo só digo, capa. Não poderia ser melhor. Eu acho que se apuram as 3 primeiras, ou assim, é que é uma coisa completamente... não tem lógica nenhuma. Isto é um pouco aquela lógica agora das competições também da UEFA. Aumentar o número de equipas e passar para uma segunda fase. Mas passam 3, mais jogos, mais televisão, mais receita. Precisamente, mais primeira fase receita. E depois é aquele escândalo, realmente é escandaloso o preço dos bilhetes. Um jogo, um preço de 3.500 euros para as principais seleções. Isso é na América. Está bem, Rui, para a final estamos a falar num bilhete de 5.000, 8.000 euros numa final. Quer dizer, a FIFA isto ultrapassa todos os limites do razoável, não é? Isto é só o lucro, mais nada. Mas é escandaloso, é absolutamente escandaloso. Absolutamente escandaloso e vergonhoso. Portanto, Portugal só tem que chegar com a super equipa que tem, e eu auguro aqui, Portugal tem que chegar às meias finais. Sobre isso só tenho que dizer, era escusado a FIFA ter feito a figura que fez, porque abriu aqui um precedente muito grande. Com este grupo, o Cristiano Ronaldo podia descansar os 3 jogos. Rui, entendo-te e não deixo de discordar com essa ironia. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao João e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.